Uma notícia recente no universo da estética levantou uma discussão interessante sobre a relação entre procedimentos cosméticos e a prática de exercícios. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos fazer uma análise científica de duas abordagens bem diferentes para a melhora do contorno corporal: os bioestimuladores de colágeno de um lado e o exercício físico do outro. Bom, o ponto de partida para a nossa análise é essa declaração da apresentadora Lívia Andrade. Ela afirmou que mantém a boa forma usando bioestimuladores de colágeno e não com treinos regulares, uma prática que ela disse não ter há pelo menos uma década. E essa afirmação, claro, levanta a questão central de toda essa discussão que a gente vai abordar aqui de uma perspectiva fisiológica baseada em evidências. A pergunta é: será que um procedimento focado na pele pode, de fato, substituir os efeitos que o exercício físico tem nos músculos e em todo o nosso organismo? Então, o que são esses bioestimuladores de colágeno? Basicamente, são substâncias que a gente injeta na pele, desenvolvidas para fazer com que o nosso próprio corpo produza mais fibras de colágeno. O objetivo principal é tratar a flacidez e dar uma melhorada no contorno do corpo. As duas substâncias mais comuns e estudadas para isso são a hidroxiapatita de cálcio, que a gente chama de KHA, e o ácido poli-LL-lático. Agora, vamos um pouco mais a fundo para entender o mecanismo de ação desses compostos. O processo-chave por trás de tudo isso tem um nome técnico: neocolagênese. Esse termo basicamente descreve a criação de novo colágeno. No procedimento, a substância que é injetada funciona como um estímulo. Esse estímulo ativa os fibroblastos, que são as nossas células fabricantes de colágeno, fazendo com que eles comecem a trabalhar mais. E aquelas duas substâncias principais, a KH e o PLLA, funcionam de maneiras um pouco diferentes. A hidroxiapatita de cálcio é formada por microesferas minerais dentro de um gel. Esse gel dá um volume inicial meio que instantâneo, mas que é temporário. Já as microesferas é que vão estimular a produção de colágeno a longo prazo. O PLLA, por outro lado, é um polímero sintético. Ele causa uma resposta inflamatória bem controlada, que serve como um sinal para o corpo ir produzindo colágeno aos poucos. O importante é que os dois são biodegradáveis, ou seja, o corpo absorve e elimina eles com o tempo. Então, o processo todo pode ser resumido em 4 etapas. Primeiro, as micropartículas são injetadas na derme, que é uma camada mais profunda da pele. Segundo, o corpo reconhece essas partículas e cria uma pequena resposta inflamatória, bem controlada. Terceiro, essa resposta atrai os fibroblastos para o local. E, finalmente, em quarto lugar, esses fibroblastos ativados começam a produzir e a depositar novas fibras de colágeno. O resultado final de todo esse processo é a formação de uma nova rede de colágeno. Dá para imaginar essa rede como se fosse um andaime interno, uma malha de sustentação que deixa a pele mais densa, mais firme e com mais elasticidade naquela região tratada. Bem, agora que a gente já entendeu como funciona, é hora de falar sobre os resultados práticos. A ciência mostra que os bioestimuladores realmente funcionam para aumentar a firmeza e a densidade da pele. Isso melhora a textura e ajuda a reduzir a flacidez. Os resultados não são imediatos, eles aparecem aos poucos e atingem o ponto máximo mais ou menos 4 meses depois da aplicação. E a duração? Varia de 18 meses a até uns 2 anos, dependendo do produto que foi usado. Mas aqui tem um ponto muito importante, que o cirurgião plástico Dr. Matheus Manica destaca. Apesar de melhorarem o contorno, os bioestimuladores não são feitos para dar um aumento grande de volume. Para conseguir um efeito de volume significativo, por exemplo nos glúteos, seria preciso usar uma quantidade enorme de produto. E isso, na maioria das vezes, acaba saindo mais caro do que uma cirurgia, como um enxerto de gordura ou um implante de silicone. E é aqui que a gente chega na limitação fundamental do procedimento. A ação dele acontece na derme, que é a camada da pele onde o colágeno é produzido. Ou seja, o tratamento melhora a qualidade da pele, mas ele não tem nenhum efeito no músculo que está embaixo dela. Ele não aumenta o volume muscular, não aumenta a força, nem o tônus. Perfeito. Agora vamos mudar completamente o foco e analisar o outro lado, o exercício físico. Vamos ver a definição fisiológica e os efeitos que ele tem no nosso corpo, que, como a gente vai ver, vão muito além da aparência. E os efeitos do exercício regular são sistêmicos, ou seja, afetam o corpo todo. No sistema musculoesquelético, ele causa a hipertrofia, que é o aumento do tamanho e da força dos músculos. No sistema cardiovascular, ajuda a baixar a pressão e diminui o risco de infarto e AVC. No metabolismo, melhora os níveis de colesterol e a forma como o corpo lida com o açúcar. Além de tudo isso, ele muda a composição corporal, diminuindo gordura e melhora capacidades funcionais como fôlego, flexibilidade e equilíbrio. Então a conclusão, com base em toda a fisiologia que a gente viu, é bem direta. Bioestimuladores de colágeno e exercício físico
atuam em alvos biológicos totalmente diferentes, com mecanismos diferentes e para alcançar resultados diferentes. Um trata a pele, o outro desenvolve o músculo e a saúde geral. Portanto, eles não podem ser considerados substitutos. Se gostou desse conteúdo, se inscreva para ficar por dentro das novidades da ciência do exercício físico.